Imagine descobrir um dom tão raro que pode transformar sua vida em uma batalha silenciosa contra o mundo. Essa é a essência da descoberta mais perturbadora de Carl Jung. Ele não estudou apenas doenças mentais. Ele se debruçou sobre pessoas capazes de enxergar aquilo que passa despercebido aos olhos comuns. Em suas anotações clínicas, Jung descreveu pacientes com um tipo de percepção diferenciada. Indivíduos capazes de captar microexpressões, emoções escondidas e padrões psicológicos que escapam à maioria das pessoas. Esses observadores natos percebiam a verdade por trás de máscaras sociais, detectavam mentiras instantaneamente e sentiam a tensão emocional presente em qualquer ambiente. Mas esse poder não vinha sem um preço. E Jung chamou de perigoso porque tais pessoas frequentemente terminavam isoladas, esgotadas e incapazes de manter relações saudáveis. Hoje vou revelar o que Jung considerou o núcleo dessa descoberta e por que essa habilidade única pode ser tanto uma armadilha quanto uma oportunidade de grandeza. Tudo começou com um paciente especial que Jung documentou em 1913, durante sua própria crise após a ruptura com Freud. Era um homem extremamente introvertido e intuitivo, alguém que Jung mais tarde classificaria como o tipo de personalidade mais raro, possuidor do que ele chamou de percepção intuitiva diferenciada. Esse paciente conseguia entrar em qualquer ambiente e captar imediatamente o clima psicológico. Quem mentia, quem sofria silenciosamente, quem escondia ressentimentos ou segredos. Jung descreveu: este paciente possui uma capacidade extraordinária de perceber conteúdos inconscientes em outros. Mas esta habilidade parece lhe causar sofrimento em vez de vantagem. Conversas triviais eram impossíveis porque ele enxergava além das fachadas sociais. Amizades eram instáveis, pois as pessoas se sentiam expostas e desconfortáveis. Empregos eram insustentáveis porque sua presença desestabilizava acordos inconscientes que mantêm qualquer grupo funcionando. Jung percebeu que não estava lidando com doença, mas com o efeito de uma consciência que se tornou intensa demais para a convivência social. Se você quer continuar explorando os mistérios da mente humana e descobrir mais sobre a percepção avançada, inscreva-se no canal agora. Não se esqueça de deixar seu like para apoiar o conteúdo e mostrar que você também quer aprender a transformar sua percepção em sabedoria e poder positivo. Vamos continuar. Jung continuou investigando, intrigado com a aparente impossibilidade de explicar essa percepção extraordinária. Ele começou a se aprofundar no que mais tarde chamaria de participação mística, um fenômeno onde indivíduos com intuição altamente diferenciada absorvem inconscientemente o conteúdo emocional e psicológico de todos ao seu redor. No seu Red Book, Jung escreveu: existem aqueles cujo aparato psíquico é tão refinado que captam não apenas comunicações conscientes, mas toda a atmosfera inconsciente de seu entorno. Pesquisas modernas, como as da doutora Elaine Aron sobre pessoas altamente sensíveis, confirmam a existência desse tipo de sensibilidade, estimando que cerca de 20% das pessoas possuem níveis elevados de percepção sensorial e emocional. Mas Jung identificou algo ainda mais raro: cerca de 1% da população. Introvertidos intuitivos que não apenas sentem intensamente, mas reconhecem padrões inconscientes com clareza impressionante. O que torna esse dom tão perigoso é o isolamento psicológico que ele cria. Esses indivíduos percebem o sofrimento e as falhas ocultas nas pessoas ao redor com precisão que beira a revelação. Eles veem a depressão por trás de sorrisos forçados, o desespero por trás de aparente confiança e a sombra coletiva que grupos preferem ignorar. Jung chamava isso de problema da função superior. A maior força desses indivíduos se transforma em seu maior fardo, separando-os do coletivo inconsciente. Mas o verdadeiro perigo não reside apenas na percepção. Pessoas com essa habilidade tornam-se alvos de projeção de sombra. Inconscientemente, os outros atacam aquele que reflete aquilo que eles não querem reconhecer em si mesmos. Jung escreveu: nada exerce maior influência psicológica sobre o ambiente do que a vida não vivida de alguém.
E isso se estende a todos os relacionamentos. Indivíduos altamente perceptivos acabam, sem querer, sendo o espelho daquilo que os outros se recusam a encarar, tornando-se muitas vezes bode expiatório do grupo. Este padrão explica o sentimento constante de incompreensão e perseguição que tais pessoas experimentam. Quando apontam problemas ou demonstram empatia, são acusadas de negatividade ou de criar conflitos inexistentes. Jung observou que isso não é coincidência, mas uma defesa psicológica natural. A mente inconsciente prefere atacar o reflexo da sombra do que lidar com a própria sombra. Ele resumiu em suas anotações: tudo o que nos irrita nos outros pode nos conduzir à compreensão de nós mesmos, mas é mais fácil atacar quem reflete nossa sombra. Este fenômeno, documentado repetidamente por Jung, revela que o portador da percepção superior se torna o repositório de tudo que o grupo não consegue reconhecer conscientemente. E, no entanto, a descoberta mais perturbadora ainda estava por vir, pois a intensidade dessa percepção se manifesta de formas diferentes em cada indivíduo, abrindo caminho tanto para a destruição quanto para a extraordinária transformação pessoal. Jung percebeu que dentro do tipo intuitivo introvertido existiam 4 padrões distintos, cada um representando uma maneira singular de processar conteúdos inconscientes dos outros. O primeiro, que ele chamou de sentimento intuitivo, reunia indivíduos cuja intuição introvertida se combinava com uma função de sentimento altamente diferenciada. Esses pacientes não apenas captavam o estado psicológico alheio, mas o sentiam fisicamente em seus próprios corpos, absorvendo emoções externas de tal forma que frequentemente se confundiam com suas próprias sensações. Jung descreveu: o sentimento intuitivo habita em um estado contínuo de contágio emocional, experienciando as emoções não vividas de todos ao seu redor. Esse tipo vivia em constante ressonância com os outros, tornando difícil discernir fronteiras entre si e o mundo externo. O segundo padrão, o pensamento intuitivo, incluía pessoas capazes de detectar padrões psicológicos complexos e prever comportamentos futuros com precisão impressionante. Elas antecipavam falhas em relacionamentos, colapsos profissionais e crises pessoais meses antes que acontecessem, não por análise lógica, mas pelo reconhecimento inconsciente de padrões sutis. Jung comentou: eles possuem uma habilidade quase sobrenatural de perceber as conclusões lógicas de processos inconscientes que permanecem invisíveis para os demais. Esses indivíduos funcionavam como profetas silenciosos, captando o fluxo de acontecimentos futuros antes mesmo que se tornassem óbvios. Sua mente estruturava o caos emocional e social em previsões surpreendentemente acertadas, mas a consciência desse dom gerava isolamento e frustração. O terceiro tipo, sensação intuitiva, reunia aqueles que percebiam manifestações físicas de estados psicológicos nos outros. Eles detectavam doenças antes dos sintomas, fadiga antes de ser reconhecida, e tensões corporais que denunciavam sofrimento emocional. Jung escreveu: esses indivíduos funcionam como sistemas de alerta precoce para problemas físicos e emocionais em seu entorno. Suas percepções eram quase como sensores naturais, captando vibrações sutis que escapavam à maioria das pessoas. Essa capacidade extraordinária, embora útil, gerava sobrecarga constante, pois cada ambiente se transformava em um campo de informações inconscientes intensamente absorvidas, tornando difícil manter limites claros entre si e os outros. O quarto padrão, intuitivo puro, era o mais raro e talvez o mais vulnerável. Esses indivíduos combinavam intuição introvertida com uma função auxiliar indiferenciada, recebendo informações profundas sobre todos ao seu redor, mas sem capacidade de organizá-las ou expressá-las de forma coerente. Jung observou: eles vivem em um estado de sobrecarga constante, absorvendo grandes volumes de informações inconscientes, sem estrutura psicológica suficiente para processá-las construtivamente. Cada tipo exigia abordagens específicas para o que Jung chamou de desafio da integração, essencial para evitar os perigos associados à percepção superior.
Ele identificou 3 ameaças centrais: perturbação do inconsciente coletivo, isolamento psicológico e dissolução da identidade. O primeiro perigo residia na perturbação do inconsciente coletivo. Jung explicou: o indivíduo que percebe claramente ameaça os acordos tácitos que sustentam a coesão social. Ao enxergar através das ilusões compartilhadas, essas pessoas desestabilizam. Sem querer, famílias, grupos e organizações que dependem de ignorar certas verdades para funcionar. O segundo perigo era o isolamento psicológico. Quando a maior força de alguém se torna sua maldição, ele se transforma em uma ilha de consciência, em um oceano de inconsciência. O terceiro perigo, mais sutil, era a dissolução da identidade. Ao absorver conteúdos inconscientes dos outros, o indivíduo corre o risco de perder contato com seu próprio mundo interior, fundindo-se com o inconsciente coletivo, o que Jung chamou de participação mística. A percepção superior, sem integração, podia destruir a psique. Para Jung, a solução residia na individuação. Um processo sistemático para equilibrar a percepção superior com a preservação da identidade pessoal. A primeira fase era reconhecimento e diferenciação, ensinando os indivíduos a discernir entre experiências próprias e absorvidas. A segunda fase, integração da sombra, exigia confrontar e aceitar suas próprias imperfeições, permitindo enxergar os outros sem julgamento. A fase final, participação consciente, envolvia engajar-se com conteúdos alheios sem sobrecarga, atuando como uma ponte entre o consciente e o inconsciente coletivo. Jung estudou figuras históricas para ilustrar a diferença entre integração bem-sucedida e colapso psicológico. Necker, cuja percepção não integrada levou à destruição pessoal, e Meister Eckhart, que integrou sua intuição mística com equilíbrio, transformando seu dom em força criativa e espiritual. Meister Eckhart exemplificou como a percepção superior pode ser canalizada para o bem, utilizando sua intuição aguçada de forma compassiva e construtiva, em vez de ser um fardo destrutivo. Sua humildade consciente permitiu transformar o dom em sabedoria prática, guiando os outros sem sobrecarregá-los ou gerar resistência. Jung destacou que o sucesso de Eckhart residia na capacidade de equilibrar visão profunda com comunicação empática, mostrando que percepção avançada pode servir à evolução humana. Jung também refletiu sobre sua própria experiência, enfrentando percepções avassaladoras que quase o levaram à psicose. Ele concluiu que essa consciência diferenciada é evolutiva e não patológica, mas requer integração cuidadosa. Indivíduos altamente perceptivos frequentemente se sentem isolados, e sua estabilidade depende de relacionamentos seguros com aqueles que compreendem ou conseguem engajar-se com sua percepção sem defensividade. O reconhecimento de outros torna possível experienciar autenticidade sem colapso psicológico. Para proteger e desenvolver a percepção superior, Jung identificou 3 tipos de relacionamentos essenciais: companheiros individualizados, pessoas envolvidas em sua própria individuação e recipientes naturais, capazes de absorver informações psicológicas sem sobrecarga. Ele ensinou um protocolo gradual para compartilhar percepções, enfatizando a importância de oferecer insights como contribuições, não como imposições. A integração dessa percepção não só protege o indivíduo, mas também contribui para o crescimento coletivo da consciência, permitindo que dons raros transformem vidas de maneira positiva e significativa. Jung descreveu que indivíduos capazes de integrar sua percepção superior se tornam portadores da cultura, impulsionando a evolução da consciência coletiva. Ele enfatizou que a integração dessas habilidades não é apenas um processo pessoal, mas um serviço à humanidade, permitindo que conteúdos inconscientes se tornem conscientes antes que causem impactos negativos no coletivo. Essa abordagem transforma o dom da percepção em uma ferramenta de evolução, equilibrando autoconhecimento e contribuição social. O processo de transformação passa por 4 estágios: reconhecimento sem sobrecarga, integração sem isolamento, serviço sem sacrifício e legado sem apego.
Cada etapa guia o indivíduo a aceitar suas habilidades, usá-las de forma construtiva em relacionamentos significativos, oferecer seus dons sem esgotamento e contribuir para a consciência coletiva sem depender de validação externa. Jung destacou que essa jornada permite que o talento perceptivo seja plenamente integrado, gerando equilíbrio e significado na vida pessoal e social. Apesar disso, Jung alertou sobre armadilhas que podem descarrilar a evolução: inflação do ego, isolamento espiritual, dependência de ser necessário e sobrecarga emocional. Ele destacou que navegar conscientemente por esses desafios é essencial para manter a percepção superior como força de transformação e não como fardo destrutivo. Integrar essas habilidades de forma equilibrada garante não apenas o bem-estar individual, mas também o avanço da consciência humana como um todo. Jung destacou que a percepção superior é um dom evolutivo, mas exige atenção constante para não se tornar avassaladora. Manter equilíbrio psicológico envolve práticas como solidão regular, discernimento entre experiências próprias e absorvidas, trabalho de sombra contínuo, conexões de suporte e expressão criativa. A integração consciente permite que a percepção sirva de ferramenta de crescimento, não de fardo. Indivíduos com percepção aguçada funcionam como pioneiros da consciência, percebendo padrões coletivos e crises futuras antes da maioria. Quando integrados, eles transformam suas habilidades em serviço consciente, atuando como pontes entre o presente e o desenvolvimento coletivo da humanidade. A percepção, nesse contexto, se torna uma medicina cultural, que contribui para a evolução psicológica e social. O caso histórico de Jung demonstra que, com prática de individuação, a percepção superior pode ser transformada de maldição em dom. O verdadeiro perigo não é ver demais, mas não aprender a integrar essa visão com sabedoria. Pessoas altamente perceptivas podem liderar a evolução da consciência, oferecendo insights valiosos para o coletivo, mantendo sua identidade intacta e contribuindo para avanços ainda não percebidos pela sociedade.